Nos próximos capítulos da novela Usurpadora, tudo começa logo depois que a Paola sofreu um acidente. Nesse exato momento, no pronto-socorro, é aí que ela começa a delirar, porque a febre dela está muito alta e ela começa a dizer um monte de coisas, só que sem perceber que a Paulina está ali do seu lado. A Paola então começa a dizer que o corpo dela está queimando, parece que está pegando fogo da mesma forma que o fogo que vai queimar a fábrica. E a Paulina fica escutando tudo, ela falando, e a Paola continua dizendo que não foi ela que planejou tudo isso, não é ela, mas sim é o Willy. Paulina fica sem saber o que falar e a Paola continua pedindo ajuda, que por favor alguém ajude ela, e confessa na frente da Paulina ali que não foi ela, mas sim ela deu dinheiro ao Willy, mas quem fez foi ele e não ela. A Paulina continua perdida ali, sem saber o que fazer, e a Paola, achando que o Willy já foi lá tocar fogo na fábrica, ela começa a dizer novamente que ela deu dinheiro, mas que não foi ela, foi o Willy que queimou a fábrica. A Paulina começa a ficar chocada, chama por Deus e diz que tudo isso que a Paola está falando é pavoroso. A enfermeira nesse exato momento chega logo depois de ter sido chamada e diz a Paulina que não há nada que possa fazer a não ser aplicar morfina nela, porque logo depois desse acidente que ela teve ali, o médico disse que a morfina é a única coisa que pode acalmá-la. Paulina diz que tudo bem e a enfermeira diz que ela não se preocupe, porque vai fazer efeito no corpo dela ali de imediato. Paulina fica sem saber o que fazer e a enfermeira continua dizendo que ela se acalme, porque ela, a Paola, agora vai sossegar. A enfermeira logo depois olha para a Paulina e pergunta a ela por que ela não sai para poder descansar um pouco, e a Paulina diz que depois ela faz isso, mas que vai esperar primeiro ela descansar. A enfermeira diz que tudo bem, sai, e a Paulina fica o tempo todo ali olhando para a Paola. Vocês lembram que agora há pouco eu falei que a Paola estava falando ali que foi o Willy, que vai tocar fogo, não sei o que, ela delirando, falando um monte de coisa. Então é justamente nesse momento que a cena muda e mostra justamente o Willy com o Maurício ali conversando. Então o Willy toca nele e pergunta se ele tem medo de fogo. Maurício diz a ele que não, que na realidade ele não tem medo de nada e que ao contrário ele gosta muito de fogo. Ele continua dizendo que quer saber o que ele gosta mais, gosta de parar ali na fogueira na frente da praia e ficar o tempo todinho olhando para ela. Ele continua dizendo que ele gosta de ver as chamas assim dançando como se fossem mulheres sensuais, e os dois começam a sorrir. O Willy começa a dizer a ele, foi bem o que ele imaginou, porque ele estava pensando ali que ele ia gostar muito dele ver o incêndio com as chamas chegando mais ou menos ali até o céu. O Willy continua dizendo que vai ser muito bonito essas chamas, porque também os materiais inflamáveis que tem lá vai explodir e fazer a terra tremer. O Maurício diz a ele que isso lhe interessa muito e pergunta a ele quando vai ser. O Willy diz a ele que essa noite mesmo ele vai dizer o lugar, lhe mostrar onde eles vão poder fazer uma fogueira muito bonita. Ele continua falando que depois que eles fizerem tudo isso, vão sentar em um determinado lugar à distância, mas que dê para que eles fiquem olhando ali essas chamas subindo até o céu. Maurício fica só olhando para ele e o Willy continua dizendo que além de ele ter esse grande prazer, ele ainda vai receber uma boa grana. O Maurício até brinca com ele e diz que com tanta fumaça ali por perto, eles vão ficar com muita sede, né? Referente ali às cachaças que eles estão tomando. O pinguço do Willy diz a ele que ele não se preocupe, que eles vão levar ali umas garrafas. O pudim de cana do Maurício diz a ele que sim, aí sim eu gostei. Ele se levanta pedindo ao Willy que eles vão agora mesmo para ver esse lugar. O Willy acena para ele para que ele sossegamento e fique ali mais um pouquinho. De volta lá na Paola, ela tá o tempo todinho ali, gemendo menos, mas ela tá dizendo que a cabeça dela está dando voltas, e a Paulina diz a ela que por favor, que ela não fale mais nada, fique calada e tente o máximo possível descansar. Paola fica calada e a Paulina continua dizendo que ela descanse o máximo possível, porque no dia seguinte pode garantir que ela vai estar melhor. A Paola começa a delirar novamente e diz que não pode descansar e que ela tem que fazer uma coisa urgente. Ela continua dizendo que tem que levar a Elvira porque ela está esperando por ela. Paulina fica perdida ali sem saber o que ela está querendo dizer, e a Paola começa a se revoltar dizendo que aquela mulher é uma traidora. Paola fica com a cabeça para um lado, para o outro e perguntando a ela onde que ela está. Paulina fica se lamentando a situação da Paola e a Paola continua perguntando onde ela está e o que é que ela tem. A Paulina responde a ela que ela está no pronto-socorro
porque ela sofreu um acidente. A cena volta lá para o Willie, que nesse exato momento se direcionou até o local onde a fábrica está e pergunta a ele se ele está conseguindo ver ali a fábrica, e ele diz que sim, mas que ficou confuso porque ele tem muito interesse nessa fábrica, né? O Willie diz a ele que isso não importa e relembra a ele a história de Nero e diz: lembre de Nero porque ele também naquela época queimou Roma. Maurício fica calado e o Willie continua dizendo que ele queria fazer do mesmo jeito e queria ver muito aquela fábrica dos Baratheon ali queimando nos 4 lados. Maurício pergunta a ele se ele tá falando sério mesmo. O Willie diz que sim, que tá falando muito sério, toma uma lapada de cana e entrega a garrafa para ele, e o Maurício diz a ele que na realidade não sabe se isso é um negócio certo. O Willie pergunta a ele o que é que está acontecendo, porque a quem eles vão fazer mal ali, queimando essa fábrica onde todo mundo ali explora todos os trabalhadores. Maurício fica calado e o Willie continua dizendo que eles exploram todo mundo ali e que por conta disso ele tem que ajudar ele, ao Willie, queimar toda essa fábrica. Ortega fica calado e o Willie continua dizendo para ele que além de tudo isso tem muita grana rolando aí e que ele precisa, né? Maurício fica o tempo todinho ali pensativo, sem saber o que responder, e o Willie continua dizendo que tendo muito dinheiro ele pensou logo nele e que ele não fique mais pensando nessas coisas e que eles dois juntos vão fazer desaparecer essa fábrica. Já a vovó Piedade, nesse exato momento, falando com a Paulina, diz a ela que acredita que ela deve estar muito cansada e que ela precisa descansar um pouco, né? A Paulina fica calada e a vovó Piedade continua dizendo para ela que ela tem sim que descansar porque faz vários dias que ela está ali com a Paola. A Paulina diz a ela que ela descansa sim em alguns instantes e mesmo assim, o tempo que for preciso ela vai ficar ali, e enquanto a irmã dela estiver precisando dela, ela vai sempre estar ao seu lado. Vovó Piedade continua dizendo a ela que ela não deveria se preocupar desse jeito porque aí tem médicos e enfermeiros que cuidam dela o dia todo e todo dia. A Paulina diz a ela que para ela isso não é a mesma coisa e que ela prometeu a Deus que se por acaso a irmã dela se curar, ela vai se tornar uma mulher religiosa. A vovó Piedade fica observando ali a besteira que a Paulina quer fazer e a Paulina continua dizendo que se por acaso acontecer da irmã dela se curar, ela vai se tornar uma mulher religiosa e que será uma irmã de caridade, ou seja, ela vai ser uma freira, né? Ela está dizendo que se por acaso a Paola melhorar, é isso que ela prometeu a Deus, e continua dizendo a vovó Piedade que não adianta ela querer tirar isso da cabeça dela, porque nem ela nem ninguém vai fazer ela recuar dessa decisão que ela prometeu a Deus. A vovó Piedade diz a ela que tudo bem, que seja como ela quiser, e quando for mais tarde a gente conversa mais. E quando vai desligar o telefone é justamente nesse momento que o Carlos Daniel chega ali. Vovó Piedade, ao ficar de frente com ele, disse que estava falando com a Paulina e ele pergunta como que está a Paola. Ela responde que está igual, mas pelo menos agora está consciente e que foi uma boa ideia ali transferir ela para o hospital central. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela ficando lá no pronto-socorro ia ficar o tempo todo ali ocupando lugar que outras pessoas precisam mais. Carlos Daniel diz que está com muita vontade de ver a Paulina, mas aonde a Paola tiver, ele não vai. Vovó Piedade pede a ele que, por favor, que ele olhe para Paola com um olhar de piedade, porque na realidade a situação dela agora é muito difícil e que dessa vez ela não está inventando. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele tem que arrumar um jeitinho ali para perdoar ela. A cena muda, vai lá para Paola, que está dizendo a Paulina o porquê que Deus não está querendo levar ela logo até ele. A Paulina diz que é porque na realidade ela vai se recuperar e vai voltar a ser aquela Paola alegre e cheia de vida como ela sempre foi. A Paola diz que ela não venha querer lhe enganar, porque na realidade ela consegue ver nos olhos de todos ali a compaixão com ela. A Paulina diz a ela o que isso tem a ver e que inclusive ela vai sim se salvar, porque ela prometeu a Deus que se ela se salvando, ela se recuperando, ela vai se tornar uma irmã de caridade, ou seja, uma freira. Até a Paola diz a ela que como pode ela ter prometido esse tipo de coisa para Deus. Paulina fica sem saber o que falar e a Paola continua dizendo para ela que na realidade isso é um grande absurdo, essa promessa dela. Paulina continua sem saber o que falar e a Paola diz a ela que quer lhe fazer um pedido, que após a morte dela que ela se case.
A Paulina começa com os pantinhos dela dizendo que sim e que ela não precisa se preocupar porque com quem ela vai casar vai ser com Deus. A Paola diz a ela que ela preste bem atenção porque ela está morrendo e a Paulina pergunta a ela quem foi que disse isso. A Paola diz a ela que ela sente isso, mas que na realidade ela nem se importa com isso porque ela está muito em paz. Paulina chorando muito e a Paola continua dizendo que ofereceu a Deus a sua dor e todo o seu sofrimento e seu arrependimento. Paola continua dizendo que ela confia muito que Deus vai dar a ela o seu perdão. Paulina fica tentando o tempo todo ali desconsiderar isso da cabeça dela, mas a Paola continua dizendo que vai receber o perdão de Deus para que assim ela possa morrer tranquila. Paulina fica chorando o tempo todo e a Paola pede a ela que quer que ela prometa apenas uma coisa para ela, olha para ela e diz que eu quero que você se case e seja muito feliz com o Carlos Daniel.